Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja conosco essa noite. E, meus irmãos, então vamos dar continuidade a este culto. E o título já do sermão é Chamados para Viver com Propósito. E a palavrinha para os pais é vontade de Deus. Então não é uma palavrinha só. Então é um conjunto aí que os pais precisam explicar para as crianças, vontade de Deus. Antes de ler a parte aqui da Bíblia que nós vamos tratar hoje, eu queria que os irmãos respondessem uma pergunta para mim, mas não, obviamente, responder, né? Mas para si, né? Para vocês, na verdade. Quem aqui já se perdeu? Acho que todo mundo, né? Já se perdeu e ficou rodando em círculos. E cada caminho que pega, volta para o mesmo lugar ou cada vez mais distante para onde você deveria ir. Então, esse retrato, meus irmãos, embora seja uma situação fictícia, aqui um exemplo que eu trouxe, ela descreve com profundidade o estado de muitas almas hoje, na nossa atualidade. Talvez você conheça essa situação. Então, há cristãos que vivem sem saber que existe um propósito, meio que tateando no escuro. Incertos sobre a vontade de Deus. É o que a gente vê por aí. Outros até conhecem o caminho, até conhecem essa vontade, mas eles se sentem que não têm forças para poder segui-lo. E parece que cada passo que dá é difícil seguir para frente. E há ainda aqueles que vivem de modo automático, que se esquecem daquilo que Cristo fez por ele, que se esquecem da graça que os alcançou e da herança gloriosa que existe em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós vivemos em um mundo bastante barulhento, que nós já falamos, que oferecem diversos caminhos, mas só que não aponta para o caminho certo. Um mundo que valoriza mais o esforço humano, a meritocracia. Um mundo que despreza a dependência de Deus. Um mundo que celebra conquistas passageiras, mas ignora a herança eterna. E no meio desse todo emaranhado, muitos cristãos se perdem nas suas dúvidas, nas suas fraquezas, em ingratidão. E a pergunta que existe em muitos corações sinceros é: como que eu consigo saber a vontade de Deus? Como eu posso viver de forma que agrade ao Senhor? Como posso continuar firme quando as forças faltam? Existe razão para viver com gratidão, mesmo em dias difíceis? Então, essas perguntas, meus irmãos, elas habitam em nós. Desde quando o homem pecou lá no Éden e nos afastou do Criador. Mas, e essas perguntas, elas são tratadas pelo apóstolo Paulo, e ele escreve com muita ternura, com profundidade, quando ele fez essa carta aos Colossenses. Então hoje, meus irmãos, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Colossenses 1,
dos versículos 9 a 12. Dando continuidade à série da carta de Paulo aos Colossenses, que o pastor Léo está à frente, encabeçado nisso. Mas eu quero pedir uma coisa para vocês. Não vamos ler como se fosse uma antiga carta. Mas vamos ler, meus irmãos, como quem ouve uma oração vívida. Como se nós estivéssemos lá. Como se essa carta, Paulo estivesse escrevendo para a gente aqui. Inspirada. Que possa falar com os nossos corações. Então, à medida que nós avançarmos na leitura, meus irmãos, vocês vão ver que Deus, ele deixou um caminho para que nós pudéssemos conhecer a sua vontade. Para que pudéssemos ter motivos para ter uma vida frutífera, termos motivos para ter uma vida de gratidão a Deus. Então, o resumo, meus irmãos, desse sermão ou afirmação teológica é: Deus, por sua graça, ele faz crentes conhecerem a sua vontade para viverem de modo digno dele e a celebrarem com gratidão a herança que recebem de Cristo. Então, essa realidade, meus irmãos, ela é nos apresentada em 3 pontos, que é conhecendo a vontade de Deus, no versículo 9, que nós vamos tratar, caminhando de modo digno de Deus, nos versículos 10 a 11, e celebrando a graça de Deus, do versículo 12. Então, vamos ler o texto. Colossenses 1, dos versículos 9 a 12. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por darmos mais um culto ao qual nós estamos aqui reunidos. Ó Deus, abençoe este sermão para que nós possamos ouvir como uma terra boa em nosso coração, que possa cair e germinar e trazer frutos para as nossas vidas, Senhor. Ó Deus Pai eterno, então abra as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos ouvir e entender a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, aqui vamos tratar do primeiro ponto, que nem eu falei. No início da carta aos Colossenses, Paulo, ele expressa a sua gratidão pela fé e amor que os colossenses eles demonstravam. Aquilo que nós vimos com o Léo, na última pregação dele. Então, no versículo 9, ele revela esse pedido de uma constante oração, no qual ele orava para os colossenses, para que eles fossem cheios, para que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, sendo que tinha um propósito maior para isso,
para que eles pudessem viver de modo digno, para que eles pudessem viver também com gratidão. Então, meus irmãos, eu vou ler de novo aqui para vocês o versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua palavra, pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, Paulo ele começa assim: por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Então, isso demonstra essa seriedade dele, da sua oração, da sua intercessão. Ele ouviu da fé dos colossenses por Epáfras, que nós vimos com o Léo. Não foi Paulo que fundou aquela igreja. Então, muito provavelmente, Epáfras conheceu o evangelho por alguma forma, ou por Paulo, enfim, e foi até lá e pregou o evangelho e fundou aquela igreja ali. E a oração de Paulo não era uma oração ocasional, mas era uma súplica para que eles pudessem crescer espiritualmente. Então, o pedido de Paulo é específico para que eles transbordem do pleno conhecimento da sua vontade. O verbo transbordar aqui é igual a gente vê de transbordar de água, de ser algo cheio, abundante. Então, não é um conhecimento superficial, mas é um conhecimento profundo da vontade de Deus. Então, Deus deseja que o seu povo ele tenha um conhecimento profundo dele, da sua vontade, e é um conhecimento transformador. E aí, meus irmãos, se vocês irem praticamente nos livros de sistemática, ou se vocês procurarem sobre a vontade de Deus, que nem o Léo falou, tem diversas vontades, mas nos livros de sistemática nós podemos ver duas vontades, a vontade revelada e a vontade oculta. A vontade revelada é isso aqui, as Escrituras, que Deus nos deixou para que nós pudéssemos conhecer cada vez mais que isso aqui fala de Cristo. Então é isso que Ele quer de nós, que nós possamos amadurecer cada vez mais nesse conhecimento. Ao passo que a vontade oculta, Ele não pede que a gente queira saber. Por exemplo, sobre o nosso futuro, sobre tomada de decisões. Nós vemos hoje muitos cristãos que querem buscar revelações, que querem buscar sonhos para tomar suas decisões, porque tem medo de consequências, e aí de maneira piedosa, entre aspas, eu preciso saber da vontade de Deus. Então, por exemplo, tem alguns aqui do meu contexto, ou de outros, que vou falar uma linguagem que eles vão conhecer, né? Vamos fazer uma oração com o profeta. Vamos fazer oração, vamos buscar, vamos na casa do profeta, para quem sabe Deus possa falar comigo. Buscar profecias. Isso é muito comum hoje em dia na cristandade. Mas não é isso que Deus quer para nós. Não é que a gente tem que ficar buscando sobre coisas terrenas, sobre coisas materiais, sobre o nosso futuro, se a gente deve casar, se a gente deve... Óbvio que deve casar se você tiver apto para isso, mas está escrito sobre casamento aqui, como você deve ser um esposo bíblico, como você deve ser um pai bíblico, como que é um casamento, está aqui. Não se você deve casar com aquela pessoa ou não,
Aqui tem a maneira de como você deve avaliar se aquela pessoa é certa para você. Se ela também é uma pessoa bíblica, se ela é uma pessoa cristocêntrica, se ela é uma cristã de verdade. Não é sobre vender, sobre viajar. Como, por exemplo, eu viajei, fui para fora, eu busquei na palavra uma confirmação para eu poder ir para fora. E aí você pede confirmações, e aí confirmações cada vez mais cabeludas, e você fica tentando a Deus. Aí você imagina lá no seu banquinho, se aquele irmão lá, ele pediu o hino, ou se aquela irmã levantar e ir para o banco, ou se o irmão coçar a cabeça, ou aquele irmão ali, que está ali, e Deus revelar a palavra para ele. Deus está comigo, é Deus que vai falar comigo. É confirmação, é para eu ir, é para eu vender, é para eu casar. Ou talvez em tantas outros contextos que vão nesse sentido, nessa linha. Então, meus irmãos, nós devemos ser cristãos maduros. Devemos buscar o conhecimento da palavra de Deus, que é as suas escrituras que Ele deixou para nós. Aquilo que Ele não revelou para nós, Ele não quer que nós saibamos mesmo de fato. Então não devemos querer buscar adivinhar o futuro. E aí, você vai buscar oração na casa de vários profetas, você vai indo. Ou se existe, talvez, aquele irmão que ele tem visão, ele é profeta aqui atrás, e se ele vai lá em Osasco, lá, se sai daqui da Zona Leste, vai lá para a Zona Oeste, para poder ouvir, porque eu vou numa igreja diferente, que ele não me conhece, e eu sei que ele é profeta, e Deus vai revelar para ele, e vai falar comigo. Coisas que você deseja muito. Passar na faculdade. Tantas outras coisas, meus irmãos. Mais uma vez, isso só mostra imaturidade. Isso só mostra que nós não entendemos o Evangelho. Isso só mostra que nós somos, tão preocupados com nós mesmos. E aí nós falamos que, eu preciso saber a vontade de Deus para poder seguir o caminho dele. Mas isso, meus irmãos, é muito importante para nós, a gente ter esse entendimento sobre a vontade de Deus, e a gente vai falar depois mais sobre essa vontade também, porque lá naquela época, falsos mestres, eles manipulavam o Evangelho para que eles pudessem serem confundidos, para que eles pudessem fazer adoração a anjos, lá em Colossos. Promoviam um conhecimento distorcido, místico, distante da verdade revelada em Cristo. Então, meus irmãos, esse conhecimento, ele não é apenas uma questão de informação. Paulo, ele especifica que ele deve vir em toda sabedoria e conhecimento espiritual. Então, essa sabedoria, ela envolve a aplicação correta desse conhecimento na vida diária. Então, e esse entendimento aqui que ele fala, espiritual, significa esse discernimento para poder compreender a vontade de Deus. Então, o conhecimento, meus irmãos, da vontade divina não é algo inacessível, porque ele deixou aqui escrito para nós. E a gente fecha esse livro em poeira, a gente não se dedica ao estudo dele, como deveria ser. Então, essa ênfase de Paulo sobre a sabedoria, sobre o entendimento espiritual,
ela também destaca essa diferença da sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. O mundo exalta uma sabedoria que ignora a revelação divina. E ela se baseia nessas filosofias, em tradições. Enquanto a verdadeira sabedoria, meus irmãos, vem do temor do Senhor. E ela é revelada pela sua palavra através do Espírito Santo, no coração do homem. Então, meus irmãos, esse versículo nos ensina que o cristão, ele deve buscar diligentemente se aprofundar cada vez mais neste conhecimento da vontade de Deus. Não apenas, e também não é apenas um conhecimento que você só vai acumulando. Que você lê livro atrás de livro, mas deve levar à prática. Não é porque você conhece, às vezes, de Gênesis, Apocalipse, e você não coloca em prática isso aqui. Então, crescer à vontade de Deus não é opcional para o cristão, é essencial. Então, meus irmãos, aplicando isso para nós aqui, o desejo de Paulo para que os colossenses, eles crescessem, eles transbordassem cada vez mais na vontade de Deus, é extremamente relevante para os nossos dias hoje. Muitas das vezes a gente busca respostas com pessoas ímpias, que a gente já falou outras vezes, em redes sociais, em conselhos que são baseados em sentimentos. Eu ouvi muito isso. Eu senti da parte de Deus te falar isso. Aí vem. Ou até mesmo filosofias seculares. No entanto, meus irmãos, Paulo, ele nos lembra que o verdadeiro conhecimento está nisso daqui, em uma vida de oração. Então, Paulo, ele intercedia por eles, meus irmãos, sem cessar, porque ele orava, por mais que ele não estivesse lá em Colossos, ele orava para que eles pudessem crescer. E com que frequência, meus irmãos, nós pedimos, de fato, para Deus nos guiar em sua vontade? A gente, muitas das vezes, faz as coisas do nosso próprio jeito. Eu me digo, buscando cada vez mais se aprofundar nas Escrituras, para que eles possam se conhecer cada vez mais, para que eles possam ver no outro, se o outro é um cristão, para saber qual é o seu papel no casamento, e assim por diante. Então, meus irmãos, muitas vezes nós buscamos respostas apenas em momento de crise também. Só quando o calo aperta, a gente vai orar. Só quando o calo aperta, a gente tira a poeira do livro e lê. E não deveria ser assim, meus irmãos. Devemos cultivar uma vida de oração. Mesmo nas dificuldades e nas alegrias. Buscando essa sabedoria em todas as áreas. E não é somente buscar essa sabedoria, mas aplicá-la também. Devemos orar por nós mesmos. Devemos orar pelos nossos irmãos. Para que todos, em unidade, que nem o André falou hoje de manhã, crescer em unidade.
crescer em maturidade, em não sermos mais cristãos imaturos. O conhecimento da vontade de Deus, meus irmãos, não é algo místico, reservado a alguns. Que nem, usando o exemplo de novo aqui do nosso contexto, que só alguns que tinham este contato, essa revelação, essa visão. Não é isso. Ela está revelada claramente nas Escrituras. Muitas das vezes, mais uma vez que eu falei, os cristãos eles buscam na nossa atualidade novas revelações, sinais, confirmações. Vê se pode isso. A pessoa, uma celebridade aí, que está indo aí numa igreja, está construindo uma casa, aí ele abriu buracos na casa, comprou, sei lá, tantas Bíblias, uma carreta de Bíblias, e está enterrando Bíblia na casa. É muito misticismo. Ou do espelho, que a gente comentou esses dias, se tem um espelho, é um portal de um demônio, aí você tem que ungir o espelho, não sei o quê. Isso significa, meus irmãos, que ao invés de a gente esperar esse sentimento de sentir, de querer ter esse contato místico, para poder nós para a gente tomar uma ação, para a gente poder agir, nós devemos nos debruçar nisso daqui nas Escrituras e aplicá-la em nossa vida. Mas só que a gente não faz isso muitas das vezes. Por exemplo, sabemos que Deus deseja que vivemos em santidade. A gente faz isso no nosso dia a dia? Nós estamos buscando essa santidade no cotidiano? Ou a gente vive como um ímpio qualquer, imerso em pecados? Porque é muito fácil. Por exemplo, vocês estão me vendo aqui de terno, mas em casa é outra pessoa. Então sabemos que nós devemos perdoar. Como que tem sido isso nos nossos relacionamentos? A gente acaba se doendo demais por qualquer coisa. Só porque... Um exemplo aqui. Ontem teve o chá de fraldas do meu filho. Conforme a minha necessidade, a minha financeira, eu consegui chamar alguns, outros não. E alguns que eu chamei, por algum outro motivo importante, não conseguiram ir. Só por isso eu vou deixar de ficar bravo com a pessoa? Só porque talvez ele não foi, eu vou deixar de não cumprimentá-lo? A gente, por uma coisa tão simples, tão pequena, a gente já cria caso. Não, aquele irmão não foi. Não quero nem ver mais na minha frente. Então, meus irmãos, nós devemos perdoar. Sabemos que Deus nos chama a servir ao próximo com amor. A gente tem feito isso? Tem aberto a sua casa para receber os irmãos? Ajudado os irmãos em oração? Ou de alguma forma financeira? Ou, sei lá, de qualquer outra coisa? Para que possamos juntos crescer, para que possamos juntos suportar o pecado do outro, suportar as dores do outro, as dificuldades do outro. Igual
Pensa assim, que nem um soldado que está ferido e ele não consegue andar de uma perna e você vai lá do outro lado, não, vem aqui, eu te ajudo. A gente tem feito isso, meus irmãos. Estamos refletindo esse chamado. Então nós devemos pensar nisso, meus irmãos, meditar nisso. Vamos para o ponto 2. Caminhando de modo digno de Deus. Versículos 10 e 11. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Então, no versículo anterior, nós vimos que Paulo orou para que os colossenses eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Para quê? Vem esse propósito aqui. Para que eles pudessem viver de modo digno do Senhor. Então, o conhecimento da vontade de Deus não é um fim em si próprio, que não eu falei. Não é apenas você conhecer isso, mas é que você coloque isso em prática para que você possa viver para a glória dele. Para que você possa viver de maneira digna. Para que você, aquilo que você conhece, aquilo que talvez você fala, seja coerente. Então, meus irmãos, a expressão viver de modo digno do Senhor significa ter essa conduta coerente com esse chamado divino. De vivermos em santidade. Isso implica em uma vida que glorifica a Deus. Coerente com o Evangelho. Então esses versículos, meus irmãos, eles vão de encontro com o que o Léo falou, acho que na semana passada. O fruto do Evangelho. Então Paulo ele enfatiza, meus irmãos, que a nossa vida ela deve ser vivida para o seu inteiro agrado. Isso significa que o objeto do cristão não é agradar a Deus, que nós já sabemos aqui, para ele ser salvo. Não é sobre isso. Mas para que ele possa ter uma vida frutífera. Então, frutificar em toda boa obra, meus irmãos, que é fazer as boas obras que nós conhecemos, que você, exercendo os frutos do Espírito, fé, amor, esperança, o fruto do Espírito, arrependimento, vai fazer com que você faça as boas obras. Está muito em conexão com aquilo que o Léo falou. Então essa metáfora de frutificação, ela é comum na Bíblia, que nós vemos. Porque ela aponta para essa vida produtiva. O cristão ele não pode ser inerte quando ele está em uma igreja local e também na sua vida particular. Jesus disse que os seus discípulos eles seriam conhecidos pelos seus frutos. Lá em Mateus 7, 16, 20. Isso significa, meus irmãos, que a fé verdadeira, ela se manifesta em boas obras. Não, mais uma vez, como meio de salvação, mas como uma evidência dela. O cristão não apenas ele deve evitar o pecado, mas ele dedica ativamente a sua vida para ele poder seguir essa vontade, que é isso aqui, na vida dele. E também abençoar os próximos ao seu redor. Então, meus irmãos, Paulo, ele retorna essa ideia aqui para eles, do conhecimento de Deus, mostrando que a vida do cristão, ela não é estática. Não é, eu entendi que eu sou um pecador, que eu me arrependo, e eu creio em Jesus Cristo, e eu vou para uma igreja, e aí eu sou um membro lá, e pronto. Acabou. Precisa dar passos na santificação.
nos leva, esse versículo 9, que nem foi visto ali, nos leva a viver de modo digno, caminhando com profundidade e conhecendo essa vontade de Deus. Então, quanto mais você conhece a vontade de Deus, mais você se aplica em colocar em prática. Mais você vai obedecendo, mais você vai experimentando esse conhecimento profundo dele. Então, meus irmãos, Paulo aqui, ele reconhece que viver dessa maneira exige uma força que não vem de nós, que nós sabemos, embora a santificação, que já foi falado, é uma mão de via dupla, vamos dizer assim, porque é uma mão de mão dupla, na verdade, né? Isso quer dizer. Que é Deus que nos quer, é Deus que deposita essa santificação no nosso coração, mas em contrapartida ele também quer que a gente levante do banco e dá aquele tapinha nas costas, vai. Você precisa também colocar em prática isso aqui. Não é simplesmente sentar e, eu entendo tudo, e não colocar em prática. Então essa força vem dele, meus irmãos. A força da glória de Deus, ela é infinita e é suficiente para encher o nosso coração, e nós devemos buscar em oração a Ele, nesse sentido. Mais uma vez batendo nessa tecla, meus irmãos, não podemos ser cristãos imaturos que não damos passos firmes em santificação. Não podemos. Não podemos ser conhecidos como nós éramos antes. Não tem mudança. Não tem transformação. E a manifestação desse poder que nós lemos aqui se revela em perseverança e longanimidade com alegria. Então, essa perseverança aqui se refere nessa capacidade de suportar e resistir ao desânimo. Enquanto a longanimidade é essa paciência de lidar com os outros, não de maneira impulsiva. Ambos são frutos, meus irmãos, do Espírito, lá em Gálatas 5:22. E refletem essa maturidade cristã. E Paulo ele adiciona ao versículo com alegria. Que ele fala aqui, mostrando então que essa resistência não deve ser marcada por amargura, mas com uma confiança jubilosa de alegria em Deus. Então, viver de modo digno, meus irmãos, no Senhor, significa buscar agradá-lo em todas as áreas da nossa vida. No trabalho, na família, com os amigos, na igreja, sobretudo. Isso significa uma busca constante por este crescimento espiritual, nos aprofundando cada vez mais no que está escrito aqui, em conhecer cada vez mais. É um deleite conhecer cada vez mais sobre Cristo. Também, meus irmãos, significa frutificar em boas obras. A gente se aprofundar nisso daqui, meus irmãos, não é um peso. Conhecer cada vez mais de Cristo sobre isso aqui. Porque imagina assim, para quem é pai ou para quem tem uma pessoa que ama muito nessa vida. Se você soubesse que o médico desse para ele que ele morreria, mas só que ele desse uma solução, ele falava, olha, você todo dia deve sacrificar o seu sono em 30 minutos. O que você faria para essa pessoa? Um tanto óbvio. Você iria sacrificar o seu sono para ela.
porque ela é importante para você. Mas só que a gente tem tanta dificuldade para dedicar 30 minutos para conhecer mais de Cristo. Será que isso revela que realmente Ele é importante para nós? Em você abrir o seu coração para Deus, aos pés dele, mostrando a sua fragilidade, os seus sonhos, tudo. Em uma oração particular, em ler as Escrituras, em fazer o devocional, em orar pelo seu irmão que está em luta ali, que você sabe das dificuldades dele, e você está ali orando. É tão penoso, parece. Então, meus irmãos, que nem eu falei, significa frutificar em boas obras. Ou seja, o cristão, ele não apenas evita o pecado, mas ele ativamente ele pratica o bem. Aquilo que o André falou. Se ele é um mentiroso, ele passa a falar a verdade. Servindo ao próximo com amor e generosidade, meus irmãos. E isso pode se manifestar na igreja, nos nossos relacionamentos. Mais uma vez, meus irmãos, nós devemos estar conscientes que a igreja é formada por pecadores e que nos nossos relacionamentos nós vamos entrar em atrito. E não é por isso que nós vamos virar a cara. Ou agir com rispidez, ou com frieza, em deixar de canto. Também na família, no trabalho, em tudo. O cristão maduro, ele não vive apenas para si, mas para impactar, meus irmãos, os outros com a sua conduta e testemunho. E essa força, meus irmãos, para poder perseverar nisso, na nossa caminhada, não é nossa, é dele. Para que nós possamos enfrentar as nossas dificuldades. Lembrar que ele tem poder para nos sustentar. E permitindo que nós passamos por provações. Para que nós possamos tratar os outros com paciência e amor. Isso, meus irmãos, deve ser feito com alegria, que nem o apóstolo Paulo falou aqui, nesse crescimento espiritual, que faz parte do seu plano. Enquanto, meus irmãos, o mundo, ele valoriza essa satisfação pessoal, essa aprovação dos outros, viver de modo digno, até parece que é difícil. Viver de modo digno de Deus, os valores de Deus. Mas é isso que ele nos espera. Porque, não sei se vocês notaram, mas bem aqui embaixo no rodapézinho aqui do nosso boletim está escrito 1 Tessalonicenses 4:3. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, do pecado. A vida cristã não é apenas sobre conhecimento, mas sobre transformação. E essa transformação, meus irmãos, ela acontece quando nós aplicamos o que aprendemos pela palavra. Nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Ponto 3. Celebrando a graça de Deus, versículo 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, aqui Paulo ele encerra esse bloco, ali falando essas palavras para os colossenses, desse chamado à gratidão.
Então, depois dele exortar eles, os crentes, de conhecerem a vontade de Deus, de viverem de maneira digna para ele, mas agora ele fala que vocês possam viver de maneira grata, de maneira com uma gratidão ao Senhor. Isso é a base de tudo, porque nós olhamos para a graça divina. Então, a vida cristã não é apenas esse chamado ao serviço, que nós conhecemos, em servir o próximo, mas é uma resposta de gratidão a Deus, por aquilo que Ele fez por nós na cruz. Então, Paulo diz, devemos dar graças ao Pai, meus irmãos, porque Ele nos fez idôneos. Então, essa palavra idôneos aqui, ela significa apto, significa capacitado, ou seja, não por nós, que nós teríamos por alguma coisa nossa, em nós, mas nós somos capacitados por Ele, para receber essa herança que existe em Cristo Jesus. Então, mais uma vez, isso aponta para a graça de Deus na salvação. Nós não somos aceitos por mérito próprio, mas sim pela obra de Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez. Então, Deus nos qualificou, nos qualifica em Cristo Jesus. Então, antes de Cristo, meus irmãos, nós estávamos em trevas, mas agora nós fazemos parte desse reino da luz que Ele fala. A expressão herança dos santos da luz remete a essa promessa eterna de Deus, que Ele tem para o seu povo. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, meus irmãos, lá em Israel, eles esperavam a promessa prometida, essa da terra prometida, dessa herança que eles tinham sobre a terra. Mas só que no Novo Testamento, meus irmãos, a nossa herança, ela é celestial, ela é espiritual. Isso significa que, por causa de Cristo, nós temos uma esperança, uma posição segura diante de Deus. Então, esse versículo nos ensina que essa gratidão deve ser uma característica essencial para nós, como cristãos. Porque Ele nos tirou de onde nós estávamos, em nossos pecados. E agora nos colocou na luz de Cristo. Então, quando entendemos que o que Deus fez por nós, o nosso coração se enche de gratidão. Não também uma gratidão baseada nas circunstâncias também, tem isso, né? Que não depende das circunstâncias, mas dessa realidade da salvação em Cristo. Então, mesmo em meio às dificuldades que nós temos na nossa vida, nós sabemos que não importa tudo que nós passamos aqui, de problemas, de desafios, de dificuldades, Ele já conquistou aquilo para nós que é a maior coisa que nós temos. Que é Cristo Jesus, que Ele nos deu para nós, para a nossa salvação. E nós somos libertos das trevas, meus irmãos. Então isso nos transforma o nosso jeito de viver. Volta mais uma vez a viver uma vida de santificação, de gratidão a Ele, pelo que Ele fez. Isso nos leva a adorar a Ele, não apenas com palavra, mas uma vida inteira para Ele. A aplicação, meus irmãos, desse ensino na vida do cristão, ela se manifesta nessa eterna gratidão que nós temos em Jesus Cristo. Então a salvação não é algo que nós conquistamos, mas é esse presente merecido de Deus. E essa verdade, ela deve encher o nosso coração de gratidão, de louvor a Ele.
Porque, meus irmãos, ele conquistou essa maior dádiva para nós, que nós poderíamos ter uma vida eterna com Cristo. Então, essa gratidão se expressa, meus irmãos, não apenas em palavras, mais uma vez, em ações. Quando reconhecemos que nós fomos feitos idôneos, que nem Paulo fala aqui, por Deus, a nossa resposta naturalmente é de gratidão a Ele. Porque nós não tínhamos nada. É só nos olhar como nós éramos antes de Cristo. E ainda temos que lidar com isso. Como que nós éramos tão egoístas, egocêntricos. Por mais que, mas eu nunca matei, nunca roubei, mas... Você já matou sim no seu coração, o seu irmão, quando você queria esganar ele. Quando você, às vezes, você castigou o seu filho porque você estava nervoso e bateu nele com raiva. Ou quando no momento da raiva você proferiu aquelas palavras bem amargas para o seu cônjuge. Então sim, você matou ele no seu coração. Na sua ira. E tantas outras coisas, meus irmãos. Então, ao invés da gente reclamar ou vivermos insatisfeitos, nós devemos ser esse testemunho da graça de Deus para o próximo. Demonstrando essa alegria, essa esperança que existe em Cristo. Então, celebrar a graça de Deus também nos leva a viver sem medo do futuro, porque eu falei, porque Ele já conquistou para nós a nossa salvação. Não precisamos ter medo do que vai acontecer depois. Isso nos fortalece nos momentos mais difíceis e nos motiva a perseverar. Então, meus irmãos, vamos para as considerações finais já. Então, ao a gente contemplar esse texto aqui de Colossenses, do capítulo 1, dos versículos 9 a 12, nós somos convidados a examinar o nosso coração. Deus nos chama com um amor tão eterno, Deus nos chama com um amor tão... nos tira de onde nos tirou mais uma vez. E Ele nos chama a viver uma vida que reflita a beleza da cruz de Cristo. A vontade de Deus não é um mistério inacessível que você tem que pensar no que vai acontecer no seu futuro depois. Porque ela já foi revelada em carne em Cristo Jesus. E Ele nos deixou isso aqui escrito. Em quem está todas as coisas estão escondidas, os tesouros estão escondidos nele. Toda a sabedoria, todo o conhecimento, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata, meus irmãos, do caráter do Pai. Conhecer a vontade de Deus, portanto, é conhecer a Cristo. Ele viveu perfeitamente em nosso lugar. Ele recebeu toda a culpa em nosso lugar. Ele viveu de modo digno, de fato, nas boas obras, frutificando, sendo fortalecido por Deus até o fim, e o seu fim foi na cruz. É ali, meus irmãos, exatamente ali naquele madeiro, que Jesus se entregou voluntariamente por pecadores. Por você que nem estava lá. Que você nem viu o horror que foi.
E ele se entregou por você. Por amor ao Pai. Por amor a nós. Ele sofreu toda a penalidade no castigo do corpo e na alma. Deus esmagando ele ali, moendo ele ali, sendo triturado. Ele sofreu por nossa indignidade, por nossa rebelião. E o contraste com o pecado é profundo. Enquanto o pecado, meus irmãos, nos afasta da vontade divina, Cristo se submeteu completamente a ela. Enquanto o pecado nos torna inúteis, sem vida, Cristo produziu frutos de justiça em nosso lugar. Enquanto o pecado nos leva à morte, Cristo passou pela morte para vencê-la por nós. Mas o túmulo não foi o fim. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou no terceiro dia triunfante, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo Satanás, vencendo o inferno. Então, a sua ressurreição é a prova que o Pai aceitou o seu sacrifício. E é também a nossa garantia da nossa salvação. E agora nós podemos viver em novidade de vida. Como que você tem vivido? É por causa da vitória da sua ressurreição que nós podemos viver como Paulo orava. Crentes cheios do conhecimento da vontade de Deus. Vivendo de forma que agrada Ele. Cheios de gratidão pela herança que nos foi dada em Cristo. Mas como podemos crescer, meus irmãos, em conhecimento na vontade de Deus, se os nossos olhos estão para este mundo? Se estamos mais preocupados com o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, preocupados com o nosso trabalho, com a nossa empresa, preocupados com tantas outras coisas. Como que nós vamos crescer se a gente não está dando tempo para a gente poder ler sobre as Escrituras, ler sobre Cristo? Caminhar, meus irmãos, de modo digno é viver com os olhos fixos em Jesus Cristo. Olhando sempre para Ele, como o nosso maior modelo. Nosso modelo perfeito de obediência, de humildade, de amor. Quando a gente vive uma vida que os nossos olhos não estão nele, nós temos uma vida desordenada, centrada no nosso ego, que o André fala, até mesmo a oração é egocêntrica. Orgulhoso, independente de Deus, uma vida que não frutifica, que é estagnada, que torna uma terra árida, sabe? Então, o pecado, ele até pode nos promover, promete liberdade, mas só que ele nos escraviza. Promete vida, mas só que nos conduz à morte. Então, meus irmãos, nós devemos celebrar a graça de Deus e reconhecer que nós não merecíamos nada. Se não fosse a sua graça. Mas só que nós recebemos tudo em Cristo. Então, ao contrário disso, é a ingratidão. Frieza espiritual, um coração endurecido, um coração que sempre se esquece da cruz,
Se esquece do sangue de Jesus Cristo que derramou. É viver como se Deus nos devesse alguma coisa. É como se a salvação fosse algo comum. Quando na verdade ela é o nosso maior milagre. Que já aconteceu em nossas vidas porque precisamos de Cristo para que isso aconteça. Então, meus irmãos, voltemos os nossos olhos a Cristo. Ele é a vontade de Deus revelada. Ele é o caminho por onde nós devemos andar. Ele é a graça que nos torna idôneos dessa herança em Jesus Cristo. Ele é tudo o que precisamos. Então, nós devemos abandonar os nossos pecados, que é essa negação de tudo que Cristo é. Tudo que Cristo representa. Que nós possamos, meus irmãos, sair dessa superficialidade de sermos cristãos. De sermos cristãos mais mergulhados em Cristo Jesus. Em conhecer de fato quem Ele é. Se você tem vivido longe desse conhecimento, se você tem caminhado longe do Senhor, não tem vivido de maneira grata a Ele, hoje é tempo de voltar para Cristo. Porque Ele está de braços abertos para receber. Ele não rejeita, meus irmãos, um coração quebrantado. Ele não rejeita um coração humilhado. Então, que o nosso coração, meus irmãos, ele seja tomado por esses versículos. E que a nossa vida seja uma resposta de amor. Uma resposta de alegria diante de Deus que nos salvou, meus irmãos. Que vamos conhecer, meus irmãos, a vontade de Deus. Vamos andar de maneira digna no Senhor. Vamos celebrar com todo o nosso ser essa maravilhosa obra que Ele fez em nós. Da sua graça em Cristo Jesus, e vamos lá chegar a esta mesa, meus irmãos, conscientes. Lembrando do sangue derramado, da sua vida entregue por nós. Lembrando de onde Ele nos tirou dos nossos pecados, dos nossos devaneios, e de onde Ele nos colocou nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Amém.